Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Guilherme Afife Domingos, assessor especial do Ministério da Economia. Mas a nossa relação vai muito além. É a relação desde o início que você, me permita chamar de você, Guilherme, foi o precursor da causa da micro e pequena no Brasil. Juntos batalhamos pelo início do Simples e várias outras bandeiras que vieram como reflexo. Depois o MEI e várias outras, onde tivemos o prazer de trabalhar juntos. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Cury. Muito obrigado. O senhor é um homem que tem uma experiência ímpar. Passou por praticamente todas as áreas, foi o primeiro ministro da micro e pequena empresa do Brasil, primeiro e único, empresário, enfim, conhece todos os lados do balcão. O que o senhor acha da medida que foi feita pelo senhor presidente, proibindo, vetando o reparcelamento tributário? Acredito que foi um grande equívoco, porque dentro do governo sempre tem as áreas técnicas, né, que eu chamo dos cabeças de planilha. Né? Então sempre a olhar a lei, o detalhe da lei, e aqui era algo muito importante de ser feito, que seria estender a mão àqueles que tombaram no meio do caminho. Porque com a pandemia nós contamos só os mortos, e não podia ser diferente. Mas esquecemos de contar os falidos. Sim. Quanta gente sucumbiu em função da pandemia. Sim. Então agora, nesta hora, é a hora de estender a mão a eles. Daí foi feito o conceito do HELP, Sim. que é ajudar, vamos ajudar. Sim. E, por unanimidade no Congresso, foi aprovado um programa de reparcelamento de dívidas daquelas empresas que tiveram seus negócios abalados durante a pandemia. Sim. E isto foi aprovado por unanimidade nas duas casas do Congresso. Verdade. E quando chegou para a sanção presidencial, comeram bola, porque tem a lei que determina que você não pode, em ano eleitoral, conceder nenhum benefício, embora o benefício seja discutível, mas a lei fala assim. Então ele deveria ser sancionado até 31 de dezembro. E aí comeram bola. Foram sancionar no dia 6 de janeiro, aí surgiu o impedimento legal. Correu-se para poder, através da transação, mitigar alguma parte deste débito, mas esse veto será derrubado com a aquiescência do governo. São essas coisas esdrúxulas que acontecem no país. Quer dizer, o próprio governo que vetou está pedindo para o Congresso derrubar o veto para repor um programa que, por si só, é autoexplicativo. Esse veto será derrubado na íntegra ou será derrubado parcialmente? Não, é na íntegra. Na íntegra. Não tem derrubada do veto parcial. Né? Ele vai ser na íntegra. Existe a sensibilidade do governo em realmente ajudar a micro e pequena empresa? Sim. Existe. Sim. É uma decisão do Ministério da Economia e do presidente. Sim. De uma forma geral. Sim. Na sua avaliação, a economia do país, com a pandemia, com todos os cenários, teve uma série de pessoas que infelizmente quebraram, outras estão num cenário extremamente difícil e 10% estão numa posição confortável. Existe alguma projeção ou alguma iniciativa do governo para tentar atender o mercado interno como um todo? Olha, aí nós vamos falar do grande drama do pequeno empresário, Sim. que há muitos anos a gente fala, que é o crédito. Sim, no Brasil só se dá prata quem tem ouro. Né? É verdade. O sistema financeiro, com a sua brutal concentração, ele se voltou sempre para ajudar o grande.
né? Sim. O pequeno ficava na fila, se falava que ajudava o pequeno, mas os juros no Brasil sempre foram escorchantes. Nós experimentamos agora uma temporada de juros mais baixos, embora ele tenha que subir agora em função do controle da inflação, que é um fenômeno mundial, mas nós já estamos experimentando uma quebra deste oligopólio bancário através do surgimento das fintechs, das novas formas de financiamento, da própria Caixa que vai entrar num grande programa de microcrédito. Portanto, eu acho que agora é a vez do crédito voltado à micro e pequena empresa. Ao lado do crédito, nós temos que trabalhar em medidas infralegais se não tem a reforma tributária, nós podemos fazer a simplificação do sistema tributário através da eliminação das obrigações acessórias que massacram o pequeno. O que se exige de obrigação acessória, mesmo dentro do simples, é um absurdo. É verdade. Mas você tocou no assunto da reforma tributária. Na sua avaliação, existem alguns projetos que estão no Congresso Nacional e que, na verdade, são o retrocesso. É a sua avaliação e qual seria a saída, o caminho que você sugere? Olha, o que está se discutindo é um sistema que querem modernizá-lo, mas ele é velho. Sim. O sistema do imposto, que eles chamam do IVA, de valor agregado, que taxa nas cadeias de produção, isso hoje eu acho que está ultrapassado, né? Exatamente em função do mundo das transações eletrônicas de uma velocidade espantosa. Então nós estamos querendo modernizar o obsoleto. E não se taxa o que tem que se taxar. Exatamente. Então a discussão está fora de lugar. Esse debate dos dois projetos, da PEC 45, da PEC 110, são projetos que eu acho bem intencionados, né? Sim, mas claro. que não alcançam as grandes mudanças que estão acontecendo. Eu sou a favor, pessoalmente, do imposto de transação, que eles chamam, é a CPMF, que a turma gosta de carimbar. Mas o imposto sobre transação é o que vem substituir o pior dos impostos, que é o imposto sobre mão de obra. Sim. Esse é um imposto criminoso. Sim, você sem taxar mão de obra sem no dúvida. momento que você quer gerar emprego. Sem Né? dúvida. Então, nós teríamos que começar por substituir a contribuição previdenciária da base da folha para a base da transação. Por que da base da folha? Porque a folha é algo que vai sofrer mudanças profundas nas novas relações do trabalho. Então, acabou esse, carteira assinada, o registro em carteira, como agora tem uma discussão, fala, na Espanha eles estão derrubando a reforma trabalhista que foi feita. Espera um pouquinho. Hoje a relação de trabalho é totalmente diferente. Portanto, você tem que desonerar toda a taxação para tornar mais livre a contratação. E quem sai ganhando e sai na frente é a micro e a pequena empresa. Na verdade, a grande discussão é o que será a economia neste ano. Na sua avaliação, na avaliação do governo, passa pela micro e pequena empresa a retomada do crescimento e o mercado interno, ou é só um dos temas de uma forma abrangente? O cura é só olhar o índice de empregabilidade. Quem é que está gerando emprego? Micro e pequeno. Então, quando você pega as estatísticas, só que no Ministério do Trabalho eu brigo com eles sempre. Vocês têm que fazer a divulgação mostrando quanto é de micro e pequena empresa e quanto é de média e grande empresa. Sim. A proporção é 80-20. 80% dos empregos são gerados na micro e pequena empresa. Embora seja com valor de salário menor, tá? Mas em termos de massa, está acontecendo. Agora, aí vem o aspecto da incorporação de tecnologia pelos pequenos, né? Esse é o grande desafio, é estar qualificado para poder absorver.
esta mudança revolucionária das economias no mundo. No mundo inteiro, a micro e a pequena, com o mesmo dólar aplicado em inovação, ciência e tecnologia, a micro e pequena no mundo faz 23 vezes mais inovação com o mesmo valor. No Brasil não existe uma política focada neste desenvolvimento científico. Você acredita que este ano esse tema virá à baila? Olha, terá que vir. É obrigatório que venha. Porque o que é inovação? Você pensa que a inovação é feita numa grande corporação, mas nunca. A burocracia mata a criatividade. Isso. A criatividade está na cabeça das pessoas, está nos indivíduos. Portanto, você tem que equipar os indivíduos para que eles possam, através dessa educação, desta formação, ser criativos. Sim. Daí a importância de você liberar a economia. Deixe a economia liberta da amarra burocrática para que as pessoas possam explodir na sua criatividade. Por quê? É a sobrevivência dele. Ele está criando para sobreviver. Então, na hora que o conjunto das pessoas criar um caminho, o planejamento deve seguir esse caminho, fazer a prática virar teoria, e não teoria virar prática como se tenta hoje. Na sua avaliação e na avaliação do governo, você vê a economia como este ano de 22? Difícil. Difícil. Difícil porque nós viemos de uma pandemia que ainda não mostrou todo o rombo feito no casco. Né? Que estamos vivendo agora, inclusive. Por quê? Veja que em 2019, quando aprovamos a reforma da Previdência, nós comemoramos que em 10 anos iríamos economizar 1 trilhão. Né? Depois foi 800 bilhões, mas queríamos economizar em 10 anos. Em 2019, nós gastamos isso em 1 ano. Né? Fomos obrigados a socorrer, dar assistência, o que manteve o oxigênio na economia, o que manteve o comércio de pequenas empresas através do auxílio que foi dado aos mais pobres. Né? Então, a economia, aqui ela caiu menos do que todos diziam que ia cair. Ela caiu menos no Brasil. Segundo, nós temos um motor que é extraordinário, que é o agronegócio. Né? O Brasil hoje bate todos os recordes de produtividade, inclusive. Hoje é o campo que é a grande liderança. E isso tem influência na base do sistema econômico. Então, foi um colchão de segurança. Veja as nossas exportações. Só que nós experimentamos, de um lado, bom, que foi a melhoria do preço das commodities, e do outro lado, a inflação que isso gerou, inclusive no bolso dos mais humildes. Então, esse ano, nós estamos pagando o preço da inflação, que é mundial, não é só nossa. E aqui nós vamos ter que segurar um pouco para não deixar a inflação subir por demanda. Né? Nós temos que cuidar da oferta para poder baixar os custos. 30 segundos, sua consideração final, por favor. Bom, é um grande prazer poder participar com você, nós que somos os precursores da história da micro e pequena empresa. Começou na sua mão. Eu vim atrás, mas começou Mas na sua mão. estivemos juntos na É caminhada. verdade, sempre caminhamos. E teremos que na estar mesma mais linha. juntos do que nunca agora, porque esse é o caminho. Conte conosco. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. O caminho para o sucesso começa com a letra K. Acesse captar.net e descubra tudo sobre esse caminho.